Contato no agora com o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz. Secretário, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Guaíba. Qual a análise do governo do estado da decisão do Supremo de suspender a ação nesse momento, dar 60 dias para estados e União se entenderem na questão da dívida? Secretário. Olha, sem abrir mão daquilo que nós estamos discutindo e provocando no Supremo Tribunal Federal, é o cumprimento da Lei Complementar 148, 151, sem abrir mão disso, porque a tese é absolutamente robusta, por óbvio que os estados, e em especial o Rio Grande do Sul, vamos estar à disposição como interlocutores para encontrar aí medidas que facilitem ainda mais a vida financeira dos gaúchos e do governo. Mas não só nossa, de outros estados brasileiros também, embora a nossa seja mais aguda. A expectativa é que isso aconteça o mais rapidamente possível. Agora temos que considerar que, aliado aos problemas de recessão econômica, às dificuldades macroeconômicas que nós estamos vivenciando no Brasil, também temos um quadro político bastante conturbado que, por óbvio, deve produzir alguns efeitos negativos ou de dificuldades nessa negociação. Secretário, 60 dias para voltar e conversar com o governo federal. Vocês têm uma expectativa de mudança da posição do governo federal, seja o governo federal Dilma, seja o governo federal Temer? Nas declarações que deram, né, todo mundo diz o seguinte: vai criar um rombo nos cofres públicos grandioso. Não tem como a União, apesar de ser em longo prazo, né, abrir mão desses recursos. Embora essas questões sociais e econômicas, Felipe, elas possam realmente serem discutidas, mas não é esta a sede do nosso mandado de segurança. E não é isso que consta na lei complementar aprovada e sancionada pela presidente Dilma. O artigo 3º da lei é claro: os estados terão um desconto. E quando o Banco do Brasil veio nos trazer o cálculo, conforme a regulamentação dessa lei complementar 148, os cálculos se mostravam diferentes, até mesmo ao inverso daquilo que preconizava a lei. A lei complementar diz: dá-se-á um desconto. Eles apresentaram uma conta maior em mais de 7 bilhões de reais. Ora, convenhamos, está havendo na nossa interpretação uma flagrante interpretação equivocada da lei, e em relação a isso nós nos rebelamos, nós contrariamos. Claro que há dificuldade em 60 dias de encontrar algum avanço. Agora, o Rio Grande do Sul foi altamente vitorioso nesse processo. Se não, vejamos, nós já forçamos para que a União sentasse com os governadores, secretários de Fazenda, para construir algo que fosse remetido à Câmara dos Deputados, pois tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, que não é a nossa solução, mas melhora um pouco a realidade dos estados, em especial a nossa, que diz respeito ao alongamento da dívida em 20 anos e também um prazo de carência de 2 anos por 40% do volume da dívida a ser paga nesses 2 anos. Esse volume depois vai ser repartido para frente, para ver, é uma carência, não é um desconto. Bom, olha, já foi uma vitória. Mês passado, quando nós estávamos com as contas bloqueadas, Felipe, nós ganhamos a liminar, e como nós não tínhamos na conta dinheiro suficiente, não tinha entrado dinheiro na conta que estava bloqueada em suficiente valor para poder pagar a prestação, que é bastante alta, ela oscila entre 270 e 280 milhões a cada mês, nós poupamos 42 milhões de reais. E isso já foi um ganho para o estado do Rio Grande do Sul. Sim. Agora, com esses 60 dias da liminar, nós entendemos que o estado do Rio Grande do Sul, pelo que diz a lei, a forma como deve ser interpretada, não precisa pagar, porque já pagou a sua conta. Bom, nós vamos ter aí uma facilidade de não ver as nossas contas bloqueadas no início do mês que vem, e ao mesmo tempo não vamos pagar, conforme a lei e a nossa interpretação, não vamos precisar pagar a parcela da prestação nesses 2 meses. O que venhamos não resolve o nosso problema, mas é uma grande vitória. Certo. Isso vai... O senhor
hoje confirma o parcelamento dos salários à tarde, né? Quer dizer, e anuncia o calendário. Teremos parcelamento de salário mais um mês no Rio Grande do Sul. O ponto de corte vai ser R$ 1.500 no primeiro momento? Olha, nós vamos ter que avaliar todas as questões que desde terça-feira até hoje podem e devem e se alteraram ao longo desses 2 dias do ponto de vista da Receita. E isso pode significar alterações não nas faixas que a gente acaba estabelecendo. Por que se faz 9 faixas? Porque é um limite que a gente possui e para que a gente possa juntar um determinado valor, pagar logo, antecipar o pagamento, especialmente protegendo aqueles que menos ganham no conjunto dos servidores públicos ativos ou inativos. É por isso que a gente faz isso. Não é um parcelamento em 9 vezes, não. Até porque, diferente de outros estados que anunciam o limite para o pagamento da sua folha, não estão conseguindo cumprir até esse limite anunciado, o Rio Grande do Sul invariavelmente tem anunciado um dia para terminar de pagar e felizmente consegue pagar antes, para dar maior tranquilidade, sossego e previsibilidade aos servidores. Bom, é isso que nós vamos fazer hoje no início da tarde, para exatamente dar o que nós podemos depositar no dia, o último dia de pagamento dos servidores, e como vai se dar a quitação da folha na sua totalidade. Com essa decisão de ontem, por óbvio, tem que ser levada em consideração também, porque talvez o dia que nós iríamos anunciar até tal dia, nós vamos poder quitar a folha. Nós vamos ter que agora projetar para verificar como é que fica o quadro. Sim. Se ele antecipa bastante, se ele não antecipa, se ele nos facilita a vida no anúncio do pagamento no último dia útil, que é sexta-feira. Tudo isso nós vamos avaliar na Secretaria da Fazenda para compartilhar hoje à tarde de forma adequada, respeitosa e com verdade. Sem ter problema, pode confiar naquilo que a gente está dizendo. Tá, deixa eu só dizer o seguinte, a informação do repórter Voltaire Porto está no site da Guaíba desde ontem, né? A informação é que a primeira faixa referente à folha de abril fica em R$ 1.500 a serem pagos amanhã, sexta-feira. A soma quita os salários de 30% do funcionalismo. A Fazenda, pelas informações do Voltaire, pelas fontes do Voltaire, né, quita todo mundo 100% dos vencimentos até 13 de maio, né, conforme a arrecadação prevista da Receita. É a informação do repórter Voltaire Porto, que o senhor ainda não confirma, é isso? Não, na verdade as faixas, tudo que estava projetado é exatamente isso que está aí. O que nós temos que verificar é o seguinte: realidades aconteceram, modificações aconteceram essa semana bastante fortes. Por outro lado, quando coloca lá a primeira faixa sexta-feira é 1.000 ou 1.500 ou 2 ou 3 mil reais, não significa que o pagamento naquele dia vai ser só de 1.500. Quantos não foram as vezes em que ia fechar-se o sistema bancário depois das 4 horas, nós tendo aferido o volume de recursos que entrou naquele dinheiro e mandar autorizar pagar mais 1, 2 e quem sabe até 3 faixas. E daí um limite de 1.500 para dia 2 e pouco. Então, isso que eu quero colocar, por isso que se faz as faixas, para a gente ter a segurança. A primeira faixa é aquela que a gente tem certeza que não vai ter problema de dinheiro para cumprir. A segunda vai ter menos certeza. A terceira, menos previsível. A quarta, igualmente. Então é por isso que a gente faz as faixas, é exatamente para poder pagar tendo o volume de dinheiro que nós tivermos e na medida que ele vai entrando, a gente vai pagando e liberando essas faixas. A realidade é em 9 faixas. Agora, hoje à tarde, nós vamos poder confirmar quando se encerra, se é dia 13, se é mais do que é dia 13, se é menos do que dia 13, e de que forma isso vai se dar. Inclusive, o impacto em relação a essa questão da dívida, o não bloqueio tem que ser considerado, algumas receitas que a gente vai fechar hoje para verificar quanto é que estamos fechando agora, quanto é que entrou eventualmente a mais ou ao menos, o que pode alterar em relação a isso, não as faixas, mas a data de término e o pagamento inicial. Certo. Uma outra questão, a questão do 13º. A Secretaria da Fazenda, segundo também a fonte do Voltaire Porto, condiciona o pagamento do 13º salário de 2015 dos servidores à venda da folha de pagamentos ao Banrisul.
né? O que está acontecendo nesse caso aí? Como é que está aquele grupo de trabalho formado por técnicos da Fazenda, PGE, Auditoria, Controladoria do Estado, Controladoria Geral do Estado, né, que é responsável pela definição desses valores para comercialização da folha de pagamento do Estado? Na verdade, as reuniões e os contatos houveram, e agora a bola está com o Banrisul, que acauteladamente, eu não tenho a menor dúvida, foi buscar agentes externos qualificados para fazer uma precificação do que isto vale, né? E isso é oportuno, adequado e correto. E em relação a isso, nós não nos metemos e nem temos por que nos meter, né? Então o Banrisul deve nos apresentar uma proposta daqui a algum tempo. E por óbvio nós vamos avaliar se ela é adequada aos interesses do Estado ou se aquilo que nós imaginamos seja o valor mais adequado, está ali contemplado naquela proposta. Enfim, nós estamos nesse estágio. A gente também entende, Felipe, que o Banrisul tem que ter toda a cautela, tem que preservar os seus acionistas minoritários, tem que fazer com a maior tranquilidade e transparência possível, tem que observar as regulamentações do Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, tem um sem número de situações que nós todos estamos envoltos e temos que observar de forma responsável, criteriosa e cautelosa. E eu não tenho a menor dúvida, nós fizemos e estamos fazendo a nossa parte nesse sentido, e o Banrisul igualmente está a fazê-lo. Em relação à questão do 13º, nós temos uma lei aprovada, o Rio Grande do Sul vai ter que cumprir o pagamento desse 13º da sua parcela de abono indenizatório por conta do atraso do pagamento do 13º, que não é verdade nossa, não tem dinheiro para pagar, vai fazer o quê? Não tem onde buscar dinheiro. O Estado está endividado, não tem onde se financiar. Quer dizer, o Estado que nós pegamos foi este. Então, a prioridade seguramente é pagar o 13º a partir de junho, e em relação a isso, os servidores não precisam se preocupar que nós vamos fazê-lo. Certo. Secretário, só para fechar uma questão, por que não foi feito um leilão da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul com a participação de bancos privados nesse leilão? Bom, tem algumas circunstâncias que a gente também tem que entender. Primeiro, para obedecer a lei que a Assembleia Legislativa aprovou, dando primazia ao Banrisul, e sancionada pelo governador Sartori. Segundo, porque o conjunto de profissionais ativos e inativos do Estado do Rio Grande do Sul, por volta de 350 mil na sua totalidade, representa um percentual significativo das movimentações bancárias do Estado do Rio Grande do Sul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Terceiro, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é nosso dos gaúchos. Nós temos um carinho enorme por essa instituição bancária, que é o 7º banco comercial do Brasil. Portanto, com grande capilaridade, grande respeito e uma trajetória muito correta. E, por óbvio também, a gente tem que considerar, a gente tem que prestigiar aquilo que é nosso, prestigiar aquilo que é nosso. Claro que estamos a aguardar uma proposta que seja também equilibrada e justa em relação a esse volume todo e a esse impacto todo que produz uma folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul na dimensão que ele possui. Na faixa de 1 bilhão e 200 milhões para 5 anos, 2,5 bi para 10 anos. Essa é a faixa que vocês calculam? Não, nós não calculamos faixa nenhuma. Nós temos algumas ações que fizemos, existem algumas realidades envolvendo a cidade de Campinas, com bancos privados, o estado de Pernambuco, outras negociações que aconteceram mais recentemente. Nós temos acompanhado isso, até mesmo a questão dos bancos como um todo, que acabaram pegando a folha de pagamento da União e tem que remunerar a União por conta dessa folha de pagamento. Isso tudo nós estamos considerando. Tá. E uma última... que o Banrisul também esteja considerando ao nos apresentar a proposta para que ela seja absolutamente próxima daquilo que nós também entendamos como adequado, para daí sim bater o martelo e privilegiar o Banrisul do ponto de vista de tratar e cuidar bem, como sempre foi,
da folha dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Só para fechar, o senhor já disse isso, mas para reforçar essa ideia, o presidente da Amapergs, que é o sindicato que representa os agentes da SUSEP, ouvido aqui pela Guaíba, confirmou a preocupação, Flávio Berneira, de que o receio é que o Banrisul cobre o empréstimo no 13º. O senhor está garantindo, não há a menor possibilidade, em junho o governo do estado vai depositar esse dinheiro, os funcionários não serão prejudicados, não vão ter que pagar o empréstimo eles. O que eu estou a dizer é o seguinte: a relação do Banrisul com seus clientes, servidores públicos ou não, é uma relação negocial entre cliente bancário e seu banco. Essa é uma relação em paralelo, não se comunica diretamente com a relação entre Estado e servidor público. Alguém poderia dizer, mas espera aí, por que vocês não dizem claramente? Por que isso? Porque espera aí, gente. Uma coisa é o banco, seus interesses negociais, os produtos que eles podem colocar à disposição da clientela. Outra coisa é o Estado e as suas dificuldades. São coisas diferentes. O Banrisul está aí, forte, trabalhando, ajudando a economia do Rio Grande e gerando rendimentos também para o Estado, que é um dos seus controladores. Então eu diria o seguinte, dos principais acionistas, o que eu quero colocar? O Estado do Rio Grande do Sul vai cumprir a lei, que é o pagamento 10% em junho, julho, agosto, setembro e outubro até novembro, para terminar com o 13º, que lamentavelmente, se não fosse a recessão no Brasil, esse desemprego brutal, esse desarranjo econômico no Brasil, certamente nós não precisaríamos ter feito os servidores passar por isso, e nem nós, porque teríamos dinheiro em caixa para pagar o 13º, como era o nosso desejo, sem precisar postergar para o ano seguinte, como fizemos com início a partir de junho de 2016. Secretário Giovanni Feltz, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Um abraço, Felipe, para você e todos os ouvintes, e sempre à disposição, e um bom dia de trabalho a todos que estão a nos ouvir.